Isto não é um inseto. Isto não é um inseto. Isto também não é um inseto. Este aqui tem patas demais. Este aqui tem o tipo errado de asas. E este não é um inseto porque tem mandíbulas grandes demais. O termo inseto tem sido usado por muita gente para qualificar uma coisa ruim. Quando alguém não gosta de alguém, xinga de inseto. Mas para quem tem grande interesse em insetos, eles são uma coisa especial. Como muitos insetos, esses seres começam a vida como ovos. E alguns desses ovos podem ser lindos, e em algumas espécies muito coloridos, e às vezes meio esquisitos e com belos formatos. Em quase todos os casos, são desovados em pequenos cachos, em geral com 20, 30 ou 40 ovos, em algum lugar na vegetação, e é muito comum haver ampla distribuição deles. Quando o ovo finalmente choca, o que emerge é chamado de ninfa. As ninfas desses bichinhos são criaturas que, de certa forma, se parecem muito com adultos. Geralmente são apenas versões menores, mas também podem parecer bastante diferentes. As cores ainda não são bem amadurecidas. Eles têm asas, são criaturas com estruturas bem miudinhas, pequenininhas com patas e estrutura bem diferentes em tamanho e forma. Embora todos esses bichinhos miúdos tenham certa característica em comum, o que é maravilhoso nesse grupo é a variedade de cores, formas e tamanhos, comportamentos e estilos de vida. A pura diversidade. Há várias espécies no seu jardim, todo um mundo de criaturas estranhas para se conhecer. Swing and sway is sure okay, but I'll take Jitterbug any day. When I want to cut a rug, how I love that Jitterbug. Jump and jive is really killing, but Jitterbug is the most thrilling. I won't stop to drink a jug, 'cause I love that Jitterbug. Some folks go for waltz and tango, even polka too. But if you want that bingo bango, well, only Jitterbug will do. Jitter pops and jitter mamas, Jitterbug in their pajamas. Jitter stomp and jitter swing, Jitterbug is still the king. Assim que o clima esquenta suficientemente na primavera, todos os filhotes de aracnídeos começam imediatamente a emergir e haverá centenas deles agrupados em volta da cápsula do ovo. Vocês verão que logo começam a trabalhar. Surgirão pequenas teias em torno dessas cápsulas e, aos poucos, as aranhas tecerão outras por todo o jardim a fim de estabelecer o próprio espaço. Algumas pessoas reagem negativamente a isso. Quando veem grupamentos de talvez 200 ou 300 filhotes, pensam, nossa, quantas aranhas! Mas eu sei que quando esses pequenos se dispersam pelo seu jardim, certamente há um controle de insetos em níveis incríveis. Eles serão os salvadores do seu jardim. A teia é a estrutura central da vida da aranha. Tem que estar intacta para trabalhar bem. Por essa razão, ela reconstrói a teia todo dia para que fique perfeita. Basicamente, para construir a teia, a aranha estende uma linha de um ponto fixo que atravessa um espaço aberto até outro ponto fixo. Depois vai e volta sobre essa linha que se chama fio-guia, reforçando-a para ter uma base sólida de onde começar o trabalho. Depois disso, a construção se dará de forma padronizada, das pontas para o centro. Essas linhas de seda não são fundamentalmente pegajosas. Essas são as linhas radiais sobre as quais a aranha andará para se locomover pela teia. Os fios se encontram num ponto central, que é bastante reforçado. Há linhas circulares que se fecham em volta do centro para firmar essas linhas radiais. Essas linhas circulares é que, na verdade, são pegajosas. Isso dá à aranha a habilidade de se mover facilmente pela teia, andando pelas linhas radiais, mas evitando as perigosas linhas circulares. As aranhas não estão livres de se prender na própria teia. Elas não estão menos sujeitas do que qualquer outra criatura, mas são muito precisas em seus movimentos para não virarem suas próprias vítimas. Jamais saem das linhas radiais. Quando olhamos uma teia, observamos que a aranha tem uma zona livre central onde pode se locomover com bastante facilidade. Essa estrutura estendida em torno de si forma um intrincado sistema de estradas que só a aranha sabe percorrer. If you're stringing me along, it really isn't wrong. You won't hear me ever complain.
As aranhas são muito sensíveis a tudo que ocorre na teia. Elas ficam lá, à espreita, as patas tocando as linhas radiais de forma a sentir qualquer vibração, por menos que seja. São tão sensíveis que podem facilmente distinguir entre uma mosca ou qualquer outro inseto e uma criatura grande como eu que esteja querendo enganá-la. Os tipos de vibração que elas espreitam são curtos, movimentos rápidos que os insetos fazem. É claro que elas não querem qualquer dano à sua teia. Construir a teia é um investimento lucrativo. Ao sentirem algo, movem-se rápido e imediatamente injetam veneno na presa de forma a paralisá-la. E em seguida, a mumificam, digamos assim, envolvendo-a em seda para que não haja qualquer dano à teia. Deixam-na lá, inerte, voltam à beirada e aguardam a próxima vítima. Beija-flores e outros pássaros atacam seletivamente por causa das teias. Roubam as teias para usá-las como material de construção de ninhos. Essa rede é cerca de 5 vezes mais forte do que o aço. É um material forte, elástico, que se compacta facilmente. No caso dos beija-flores, é assim que eles fazem seus belos ninhos abaulados. Quando chega o inverno, é hora de as aranhas desovarem. Para proteger esses ovos, elas os embrulham numa espécie de saco de seda. Isso os deixa secos e confortavelmente protegidos do pior que o inverno possa proporcionar. Já que a maioria dos aracnídeos adultos não sobrevive ao inverno e muitos morrem quando o outono chega, embrulhar esses ovos é o único cuidado maternal que o aracnídeo sabe oferecer. Qualquer coisa que se mova pode ser uma presa. E uma das melhores defesas para essas criaturas é permanecer absolutamente imóvel. Se não se moverem, os predadores não as localizarão. Por isso, esses aracnídeos podem nem saber que eles estão ali. Mas se tiverem um pequeno deslize e mexerem uma pata, pode ser fim de jogo. Se você pensar bem, o jardim é um mundo em miniatura onde ocorrem diferentes tipos de atividades. O topo das hastes das plantas funciona como uma espécie de dossel, mas provavelmente uma das mais interessantes áreas fica bem na superfície do solo, onde existe um outro mundo. Por entre a folhagem espalhada, palpita vida intensa. Mesmo no meio do inverno, as formigas não congelam. Sobrevivem dentro de suas colônias protegidas do frio. E quando o sol começa a aquecer o solo, elas começam a se agitar. Pode estar chovendo, no auge do mau tempo, mas na colônia as formigas carpinteiras estão seguras e secas. Elas são capazes de construir estruturas labirínticas que lhes ofereçam um mundo distante das intempéries que os outros são forçados a enfrentar. As formigas carpinteiras são chamadas assim porque constroem casas de madeira. Elas escavam um túnel até uma velha cavidade ou um tronco. Suas colônias podem se estender por 50 a 60 centímetros. Elas conseguem essa proeza porque têm mandíbulas tão poderosas que mastigam até as fibras da madeira. Elas não comem a madeira, elas escavam para criar sua colônia. Existe um predador particularmente estranho e insuspeito do qual uma colônia pode ser vítima. Outras formigas. Principalmente as formigas amazonas, mestras em sequestrar as larvas das inimigas. Não, elas não pretendem comê-las. Elas procuram escravas para o seu jugo. Elas criam as larvas como suas e quando estas se tornam adultas, são colocadas para trabalhar na colônia. As formigas sequestradas não sabem que foram roubadas de sua família e se tornam escravas de suas novas amas. Nem tudo que as formigas fazem é apreciado pelos jardineiros. Um dos mais temidos tipos que surgem no jardim é a formiga corta-folhas.
Sua tarefa é repicar as folhagens que você gostaria de ver inteiras no seu jardim e as carregar para as suas colônias. Quase não se pode culpá-las por esse trabalho, porque apenas fazem o mesmo que os jardineiros. Constroem seus próprios jardins, só que abaixo da superfície. Elas arrastam os pedaços de folha para a sua colônia e as depositam em câmaras que são jardins especiais para cultivo de fungos. Elas não comem essas folhas. Elas usam essas folhas como base onde crescerão fungos, porque o que elas comem são os fungos. E para fazer grandes jardins, precisam de muitas folhas. Embora você possa lamentar a perda da folhagem do jardim, nada prende mais sua atenção do que ver uma fileira de formigas, cada uma desfilando pelo jardim com o seu guarda-sol. Parecem senhoras num passeio ao ar livre. De muitas formas, as formigas se parecem conosco. Elas são fazendeiras, cultivam jardins de fungos. Também são fazendeiras no sentido de que, às vezes, também criam gado. E, claro, seu gado são os pulgões. O que elas querem é um líquido doce que goteja das costas dos pulgões. Usando as antenas, elas socam as costas do pulgão e este é o sinal para que ele libere o líquido doce, o que lembra a ordenha de vaca. Há uma lista enorme de predadores que se alimentam de pulgões. Eles têm um corpo macio e suculento, são ricos em nutrientes. E como os pulgões podem se defender? Eles não têm mandíbulas fortes, nem ferrões, nada. A vantagem sob o ponto de vista dos pulgões é que as formigas os defendem. O outro lado da moeda é que, em pouco tempo, pode-se ter uma grande infestação de pulgões. As formigas vão afastar esses predadores ou até matá-los, criando assim um problema mais desastroso. Um dos predadores de pulgões mais conhecidos é a joaninha. Elas são de fato excelentes predadores. Têm estrutura de um tanque. Implacáveis consumidoras. Mas as formigas são persistentes ao proteger os pulgões e formam um grupo numeroso para proteger seu rebanho. As criaturinhas embusteiras costumam ter uma aparência estranha, porque parecem parte de uma planta. E o motivo disso é que elas gostam de se esconder em áreas de grande trânsito, como sobre uma flor, aonde muitos insetos virão para se alimentar do néctar. Ali elas esperam que alguém caia nas suas garras. Nem sempre conseguem o que querem, claro, e há sempre o risco de que, enquanto estão ocupados espreitando sobre uma flor, alguém também esteja espreitando atrás deles. Mas, na verdade, eles sempre têm um truque sob a manga. Esses embusteiros, como diversas outras espécies, lançam um terrível spray tóxico e faz ao atacante uma surpresa bem desagradável. O interessante a respeito desses bichinhos é sua incrível diversidade. Há tantos deles que há diferentes formas de solucionarem os pequenos problemas da vida. Tantas cores e ciclos de vida, tantas formas diferentes com que se apresentam. Realmente eles são um grupo de criaturas absolutamente fascinantes. É isso que atrai para o seu jardim uma coisa maravilhosa. Se você olhar bem de perto, há uma boa chance de encontrar um outro bichinho miúdo, uma outra criatura fascinante sobre quem aprender. Para mim, isso já é metade do charme do jardim. Há mais de 80 mil diferentes espécies de percevejos, e algo em torno de 8 a 10% de todas as espécies de insetos são desse tipo. Eles possuem diferentes incríveis formas e funções, e ocupam quase todo tipo imaginável de nichos terrestres e aquáticos. Eles têm uma enorme coleção de cores, vários formatos estranhos de corpo, comportamentos esquisitos, métodos interessantes de defesa e de dispersão, podem representar muitos papéis diferentes no jardim e são quase universalmente distribuídos pelo mundo.
Eles são um grupo muito bem sucedido. Esses insetos são tão específicos que, na verdade, deveríamos usar um termo mais técnico ao nos referirmos a eles, pois são insetos da ordem Hemiptera. O que eles mais têm em comum é que pertencem a um grupo altamente variável. Mas tem uma coisa que podemos dizer sobre eles. Quase todos têm um mecanismo bucal projetado para furar ou sugar partes conhecidas como rostro. Uma outra coisa é que, embora todos tenham 4 asas, muitos têm as 2 asas anteriores mais rígidas do que as posteriores. As asas anteriores são divididas ao meio. A primeira pode ser bem dura e também pode servir como uma armadura de proteção. As pontas das asas, contudo, são membranáceas e transparentes, como são as posteriores, que se dobram para dentro. Este é o padrão de asas característico que identifica a maioria dessas criaturinhas. Se você os comparar, por exemplo, com um besouro, verá um sistema diferente, em que as asas dianteiras são bastante rígidas, quase como placas de metal. Não são suficientemente membranosas para que batam como as outras. Ao invés disso, elas formam uma estrutura rígida que pode ser usada para pairar e como elemento direcional. Os percevejos de laço se alimentam da vegetação de uma forma parecida com a dos pulgões. Introduzem seu probóscide na planta, digerem o material celular das folhas e sugam o fluido que resultou. O que é interessante no caso dos percevejos de laço é que eles mostram um comportamento maternal. Você vai poder observar que as fêmeas cuidam da cria, tomam conta, protegem, indicam a ela o melhor lugar onde se alimentar e esse tipo de coisas. Mas a hora em que são mais absolutamente eficientes é quando defendem os filhotes contra algum predador. Se a fêmea do percevejo de laço, acompanhada de um grupo de filhotes, se depara com o perigo de uma larva de formiga-leão faminta, ela tem que reunir os filhotes como um pastor faz com seu rebanho, deixando todos juntos e indo na mesma direção, afastando-os do predador e dirigindo-os para um território mais seguro. As ninfas de percevejo de laço são totalmente indefesas e, claro, há um grande grupo que é sempre ameaçado por um predador. Se uma larva de formiga-leão puder fazer o que quiser, ela vai abrir caminho comendo-as como uma máquina de ceifar. Portanto, se uma fêmea puder reunir sua cria e levá-la dali em segurança, vai salvar muitos filhotes da morte certa. Criaturas de corpo macio, como as lagartas, são logicamente presas ideais para muitos pequenos predadores. Elas têm um conteúdo cheinho de líquido e não têm uma estrutura que funcione como armadura ou defesa para se proteger. Então, quando um percevejo predador introduz as partes da sua boca numa lagarta, faz furos com facilidade. Isso, é claro, faz com que essas criaturinhas sejam muito importantes no jardim por serem predadores que controlam algumas das piores pestes de plantas. As lagartas, como é sabido, podem ser muito prolíficas no jardim. Podem abrir caminho destruindo uma boa parte do material do seu jardim. E percevejos podem ser sua melhor defesa contra elas. Não existe um percevejo específico que possa fazer esse trabalho sozinho. Na verdade, precisa haver uma enorme diversidade de criaturas e os percevejos fazem parte dessa temível coleção de predadores que estão lá fora protegendo o seu jardim. Todos os anos, milhões de abelhas cruzam o céu à procura de um novo lar. Surpreendentemente, elas abandonam a proteção e segurança da sua colônia sem ter a menor ideia para onde estão indo. Apenas sabem que está na hora de enxamear.
Na primavera, as abelhas são as primeiras criaturas a surgirem em cena. Isso porque sua colônia sobrevive anos e anos. Quando o tempo começa a esquentar, milhares, na verdade milhões de abelhas adultas abandonam suas colmeias, ansiosas para começar a trabalhar. As abelhas fazem a parte mais difícil da polinização, logo no início da estação. Isso significa que as coisas que afloram mais cedo, como macieiras e outras árvores frutíferas, terão com certeza polinizadores, porque um grande número de abelhas sobreviveu ao inverno e já estão todas prontas para deixar a colmeia e cumprir sua tarefa quase instantaneamente. Se você quiser produzir frutas, vai precisar muito das abelhas para fazerem um serviço, principalmente se por acaso tiver um pomar. Isso demanda um esforço imenso por parte das abelhas. E é claro que as abelhas são perfeitamente adaptadas a este trabalho. Tudo nelas é projetado para um único propósito: encontrar e explorar plantas florescentes. A maioria das pessoas sabe que os cães possuem um olfato apurado, mas de uma certa forma o olfato das abelhas é ainda melhor. Aliás, ele é tão bom que os militares americanos estão fazendo testes para ver se podem ser usadas para detectar explosivos e minas terrestres. É tão aguçada essa habilidade de detectar odores que na primavera elas podem rastrear um pomar a quilômetros de distância. Boa parte do sentido do olfato está associada à antena, para ser exato na parte posterior dela, mais próxima à cabeça. É aí que elas têm muitos receptores químicos. Elas também possuem o sentido do paladar. Como olfato e paladar são sentidos interligados, elas têm receptores na língua e, da mesma forma, elas podem ter receptores químicos no corpo todo, mas a maior parte está mesmo na antena. O sentido do olfato nas abelhas é todo voltado para aquilo que seja do seu interesse. Acontece que as flores que atraem as abelhas são geralmente as que nós também achamos atraentes. Possuem fragrâncias que indicam que ali pode estar uma boa fonte de néctar. Mas a acuidade olfativa das abelhas não se limita às flores. As abelhas possuem receptores específicos que as ajudam a pegar presas na água, que capturam sofregamente com sua língua em forma de canudo e levam para a colmeia. As abelhas possuem uma ligação muito forte com os seres humanos, pois damos a elas um lar perfeito. Construímos colmeias retangulares em seções e ainda fornecemos a base para que construam seus favos de mel, as molduras. Costumamos pensar em abelhas como criaturas domésticas, mas nem sempre é o caso. As abelhas vivem num ambiente natural há milhões de anos e a cada ano centenas de colônias retornam para a natureza. A vida das operárias muda à medida que ficam mais velhas. Logo após a transformação, sua obrigação é ficar em casa fazendo as tarefas domésticas. À medida que crescem, vão assumindo mais responsabilidades. Não existe uma autoridade central definindo quem faz o que, dizendo você faz isso, você faz aquilo. Cada operária simplesmente faz o que tem de fazer naquele estágio da vida. Quando a operária já é adulta, ganha funções externas. Então, ela começa a sair da colmeia e a vivenciar um mundo novo. Em geral, as operárias mais velhas são as que ganham funções externas, e quanto mais experientes ficam, melhor cumprem suas tarefas, até que chega ao ponto em que estão exauridas. É uma vida muito ocupada, muito ativa, então pouco a pouco o corpo vai deixando de suportar a carga. Embora a colônia possa durar por anos a fio, as abelhas que permanecem dentro da colônia não duram muito, cerca de semanas a poucos meses. Às vezes você poderá observar uma mesma abelha voltando a uma determinada fonte de néctar várias e várias vezes seguidas. Elas não voam a esmo. Quando as operárias deixam a colmeia, em geral têm noção de para onde ir. É por isso que algumas operárias se especializam em explorar o ambiente. Sua função é localizar as fontes primárias de alimento e trazer a informação de volta à colônia. Contam o que encontraram as irmãs usando a dança de roda. Às vezes até mesmo trazem uma provinha do néctar que encontraram, a fim de convencer as outras da boa qualidade do produto. Se a dança conseguir vender o produto, um grupo de exploradoras voltará à nova central de alimentação para aproveitar a generosidade do local. A visão dos insetos é bem diferente da visão humana. Primeiro porque elas têm os olhos compostos e, portanto, não veem o mundo da mesma forma que nós.
Além do mais, são sensíveis aos diferentes comprimentos de ondas da luz. Enquanto conseguimos ver bem matizes que vão do vermelho ao azul e talvez ao violeta, as abelhas não enxergam muito bem no vermelho, mas têm melhor visão no espectro violeta e no ultravioleta. As cores primárias que a abelha enxerga seriam o amarelo, o azulado e o ultravioleta. Qualquer dessas cores é atraente para elas. Mas o ultravioleta é invisível para nós. Assim, o que para nós parece ser uma flor branca, por exemplo, pode não ser uma flor branca, pode ter outra cor para uma abelha. Às vezes também verão padrões que vão chamar a atenção para a flor, indicando que é uma grande fonte de néctar. Os padrões ultravioletas são invisíveis para nós, mas são perfeitamente visíveis para as abelhas. Claro que isso é um meio das flores atraírem as abelhas para si. Do ponto de vista da flor, isso é garantia de polinização. Do ponto de vista da abelha, sinaliza onde está o alimento. Uma colônia de abelhas é realmente um obstáculo temível para qualquer predador que queira comer as abelhas, ou seu mel, ou ainda seu pólen. Todos esses ferrões coletivamente podem ser demais para encarar. Muitos poucos animais terão essa coragem, mas a ameaça de um ferrão nem sempre é suficiente. Todas as vezes que as abelhas esvoaçam pelo jardim, passam pelo caminho de alguns personagens terríveis, alguns dos quais ficam bastante contentes de se arriscar ao veneno de uma pequena abelha em troca de uma boa refeição. Quando as noites esfriam e ficam mais curtas, as abelhas ficam cada vez menos tempo longe das colmeias. Quando o frio vem para ficar, passam o tempo inteiro aconchegadas na colônia, uma bem juntinha da outra para se aquecerem, esperando suportar o açoite perverso do clima. O inverno é uma estação difícil para a colônia de abelhas porque não há como buscar néctar. Elas não podem sair. Assim que colocam as asas fora da colmeia, morrem. Elas conservam a temperatura no interior da colônia, vibrando os músculos do corpo. Isso evita que a colmeia congele, mas toda essa atividade consome muita energia, uma coisa que as abelhas não têm muito no inverno. A única fonte de energia que têm é um suprimento de mel que sempre vai diminuindo. Por volta do último mês de inverno, a colônia mal se aguenta. Muitas operárias já morreram, mas a colônia como um todo sobrevive para que na primavera as operárias possam mais uma vez tomar os céus. Quando a nova rainha está pronta, uma mensagem se propaga pela colônia avisando que chegou a hora de se reunirem em enxame. As operárias já estocaram alimento para a longa jornada que vem por aí. É um certo mistério a forma como elas decidem quem fica e quem vai. Mas quando chega a hora, um grande enxame com a rainha à frente toma os céus para procurar uma nova casa. Inacreditavelmente, elas abandonam a segurança e o conforto da colônia existente sem ter a menor ideia aonde irão parar. Elas só sabem que chegou a hora de fundar uma colônia. Os detalhes são planejados pelo caminho. Uma vez bem longe da velha colmeia, o enxame pousa para se reagrupar e determinar o resto do plano. As abelhas não são muito bem adaptadas para voar no frio ou na chuva. Elas precisam de muita energia para voar, para enfrentar o mau tempo. As operárias exploradoras têm que ser corajosas e firmes. Na verdade, a sobrevivência da colônia depende do sucesso delas, e por isso continuarão procurando enquanto puderem. Mas se a chuva por acaso apertar, elas não terão escolha a não ser procurar um abrigo e esperar a tempestade passar. Lá no enxame, as operárias estão cuidando da rainha, aconchegadas para se aquecer, esperando pacientemente a tempestade passar e as colegas retornarem com novidades.
O único suprimento que têm é o alimento que conseguiram trazer. Com o passar do tempo, o suprimento começa a acabar e as abelhas ficam cada vez mais exaustas. Depois de uma viagem que pode levar a qualquer lugar e levar horas ou dias, milhares de abelhas chegam ao seu novo lar. Rapidamente, as abelhas começam a trabalhar, preparando o local para a futura colônia. Limpam todo o fungo e os resíduos e começam a fixar a fundação do novo favo de mel. E num instante, algumas novas células começam a crescer. Flores e borboletas são coloridas pelo mesmo motivo: reprodução. O objetivo aqui é o jogo do acasalamento. E, como num show brega de Las Vegas, quanto mais coloridas e chamativas forem, melhor. As flores usam suas fragrâncias e cores fortes para atrair seus polinizadores, assim como as borboletas atraem seus pares. Elas são apenas máquinas comedoras. Elas parecem minhocas com pernas. Mas as lagartas são o estágio juvenil das borboletas, que é o estágio no qual sua função é acumular nutrientes para, no final, se transformarem em adultas aladas. Elas têm apetite voraz e sua única motivação é comer, comer e comer cada vez mais. Nós pensamos em insetos como criaturas de asas com 6 pernas, mas as lagartas não têm asas e têm muito mais do que 6 pernas. Elas têm 3 pares na frente do corpo e ainda mais atrás, no abdômen, mais 5 pares, chamados propernas. Os 2 pares traseiros são de fato muito estranhos. São chamados de clasperes e têm a função de segurar a criatura na vegetação enquanto se move de folha em folha, pois se ela se soltar completamente, cai. E as pernas da frente têm pequenas bordas planas com ganchos em volta. Esses ganchos agarram a vegetação, mas se a superfície for muito plana ou muito escorregadia, funcionam como ventosas, criando certo vácuo para que elas possam caminhar sobre uma superfície lisa sem problema. Não há nada que possa impedi-las. A passiflora contém substâncias tóxicas, alcaloides e glicosídeos, o que a protege de ser devorada. Mas diversos tipos de lagartas não apenas se alimentam da planta, como também tiram vantagem de suas defesas para se proteger. Ao devorar uma planta, elas acumulam algumas substâncias químicas em seus tecidos e se tornam venenosas. Contudo, não é suficiente serem apenas tóxicas. É importante anunciar e, para isso, desenvolvem cores vivas que atuam como uma advertência dizendo: fique longe, o sabor é ruim. Predadores famintos ignoram este sinal de perigo. À medida que a lagarta abre seu caminho no mundo comendo, é lógico que vai crescendo. E isso é um pouco problemático, porque a camada externa da pele, o exoesqueleto, é na verdade bem rígido. Ele vai esticando até que chega a um ponto em que não é mais possível esticar mais. Para que cresçam mais, elas têm que partir a pele externa e literalmente sair de dentro dela. Isso inclui todas as partes, inclusive a cabeça, isto é, elas saem de dentro da cabeça. A estrutura toda escorrega pela parte traseira e se desprende. Mas quando saem da pele, enfrentam um probleminha, porque todos os sensores se encontram na superfície externa. É por onde tocam, é por onde sentem. Até seus olhos têm que ser mudados. Isso significa que elas têm que desenvolver toda uma nova camada de receptores por baixo da pele. E não apenas uma vez, mas 4 ou 5 vezes elas têm que fazer a muda antes de finalmente atingir o tamanho completo.
É claro que, acumulando todos esses recursos, as lagartas estão essencialmente se transformando numa refeição pré-embalada vulnerável a todos os predadores locais. E o que não falta são predadores. Há aranhas à espera, insetos predadores perambulando por entre as folhagens. E para os pássaros, as lagartas representam uma refeição quase perfeita. As lagartas, contudo, não são indefesas. Muitas são cobertas por um revestimento espesso de pelos eriçados que fazem com que sejam indigestas. E, às vezes, elas têm até substâncias tóxicas que transformam esses pelos em urticantes. Uma outra abordagem é tentar parecer uma coisa que, na verdade, não são. Algumas lagartas de borboletas negras se disfarçam de fezes de passarinho. O disfarce pode ser até mais elaborado. Manchas arredondadas podem dar a impressão de que há uma cobra na folhagem e não uma deliciosa lagarta. Podem sofisticar ainda mais e usar umas glândulas que emitem um odor fétido, o que serve de freio para alguns predadores. No início do verão, aquelas que conseguiram afugentar os predadores e se alimentaram para prosperar suficientemente, podem mudar a pele uma última vez e entrar no estágio de pupa ou crisálida. A lagarta se pendura de cabeça para baixo e inicia uma série de contorcionismos, se retorcendo e se espremendo até sair da pele velha e revelar uma nova superfície ao mundo. Neste estágio podem parecer ilusoriamente imóveis, talvez até mortas, mas na realidade há uma incrível transformação acontecendo em seu interior. Internamente, as partes do corpo que um dia foram uma lagarta estão sendo agora convertidas numa sopa de elementos desfeitos e depois reorganizados para formar um novo indivíduo novinho em folha. É como pegar uma caminhonete, desmontá-la na garagem e depois remontá-la como um batmóvel. E por todo o tempo, ainda estar atento ao que está se passando no mundo exterior. Finalmente adulta, emerge da crisálida em sua nova forma, com 6 pernas e com asas. Ainda está um pouco úmida e um pouco enrugada, por isso precisa perder um tempo se secando antes de começar a voar. Mas está basicamente preparada para assumir sua nova missão na vida: reprodução. A vida das borboletas é curta. Em geral, não vivem mais do que 10 a 12 dias. Essencialmente, as borboletas são gônadas coloridas e aladas. À noite, virtualmente, nenhuma borboleta é ativa. Elas procuram um local seguro onde se recolher, fecham as asas e não se movem.
É nessa absoluta imobilidade que está a maior segurança contra predadores. Elas não podem mesmo perambular por ali porque, em temperaturas mais baixas, seu metabolismo se torna lento e elas ficam imobilizadas. Quando uma borboleta pousa sobre uma flor, uma das primeiras providências a tomar é prová-la, para ter certeza de que ali há néctar. Ela basicamente estende as patas frontais em direção à flor, porque seus receptores gustativos ficam nas patas dianteiras. Se o sabor confirmar, ela aciona seu canudinho, o probóscide, para sugar o doce néctar. O probóscide é um mecanismo bem interessante. É um tubo oco circundado por 2 canos cheios de líquido que desenrola devido à pressão que vem de dentro desses sacos de líquido. Durante a vida, a borboleta vai refazer esse processo de enrolar e desenrolar mais de 100.000 vezes, o que requer o uso de material extremamente durável, o que até hoje nenhum engenheiro humano conseguiu copiar. Nós entendemos que um inseto ou outra criatura que se alimente de plantas deve ser relativamente indefeso. Se for herbívoro, não é estruturado para lutar. Em algumas ocasiões, eles se protegem de criaturas que querem comê-los, se misturando ao ambiente. Às vezes, o que você vê é um monte de criaturas imitando elementos comuns do seu ambiente. E muitas vezes, são as plantas as imitadas. Muitos besouros do espinho acabam realmente parecendo espinhos. Os besouros do espinho já têm uma espécie de corcova característica, mas quando se organizam um pouco mais e atingem o máximo de alerta, acabam parecendo mesmo um espinho. Quando você vê uma pequena colônia deles sobre um ramo, vai pensar que está olhando uma haste de rosa ou uma ramada espinhosa. Apenas quando eles se movem é que você descobre que não são espinhos. Um outro artifício que usam é parecer um pedaço de pau. Por exemplo, o bicho-pau se move por entre as folhagens, alimentando-se de folhas. Mas se um predador chega perto dele, em geral fica completamente imóvel. E se a copa da árvore estiver oscilando, os galhos balançando com a brisa, ele se deslocará para frente e para trás, de forma a parecer que faz parte da natureza estrutural daquela planta. Poucas lagartas têm algo parecido. Elas caminham pela vegetação e têm uma aparência pouco confundível com galhos. Mas quando você mexe nelas, costumam ficar imóveis. Se a solução for ficar parada no lugar, então é isso que elas fazem. Não existe somente a camuflagem pela cor. Existe também a camuflagem pela postura. Para muitos insetos voadores que passam o tempo em árvores, também é bom parecer casca de árvore. Aliás, grande número de mariposas tem a parte inferior das asas coloridas. E quando as fecham ao descansar, vemos uma estampa malhada de verde e marrom e talvez algumas riscas prateadas aqui e ali que as fazem parecer sulcos do caule. Elas podem virtualmente desaparecer. Elas pousam, fecham as asas e você não as vê mais. Isso significa que o mundo é cheio de fraudes. E o mimetismo, nesse artifício de fingir ser alguma coisa que não se é muito mais comum do que as pessoas imaginam. You'll find the answers that you seek if you have faith in make-believe. A daydream carries you away, but it can still come true someday. The wonders you can weave if you have faith in make-believe.
Mimetismo é o que os insetos usam para parecer o que não são. Há muitas razões para se fingir ser uma outra coisa. Muitas criaturas, por exemplo, tentam tirar proveito da proteção que lhes dá para parecer algo mais perigoso do que são. Existem moscas, por exemplo, que parecem vespas ou abelhas. É bom parecer com elas porque têm ferrões. E moscas não. Para imitar uma abelha, é preciso ter uma cintura mais larga, talvez um corpo com pelugem e o jeito típico de se mover da abelha. Para imitar uma vespa, é preciso ter uma cintura fininha e um corpo longo. Isso pode oferecer proteção contra predadores visuais que não querem atacar um inseto que poderá ferroá-los. Ao olhar uma criatura como o inseto, você também precisa entender que ele tem diferentes estágios no ciclo de vida. É comum que a mesma espécie imite diferentes partes do mundo em que vivem nos diferentes estágios. O ovo, por exemplo, é uma coisa ainda pequena e difícil de se ver. E se for possível parecer como se fossem pequenas protuberâncias na vegetação, ou imitar ter pelos, ou alguma coisa assim, por que não o fazer? Um estágio em que as criaturas não querem chamar a atenção para si é o de pupa. Antes de emergir, quando estão na crisálida ou no casulo, geralmente não são capazes de se defender. Elas sabem voar, mas não sabem andar. Mal conseguem se mover. É nessa fase que são realmente muito vulneráveis. Então, se uma criatura puder parecer uma folha morta ou um resíduo no chão do jardim, uma coisa que o predador não olharia duas vezes, ela tem muito mais chances de sobreviver. Elementos comuns do meio ambiente nem sempre são só folhas e galhos. Fezes também são habituais de uma forma ou de outra no seu jardim. Algumas criaturas desenvolveram um formato semelhante a excremento de aves, de maneira a parecer menos saborosos aos predadores em potencial. No momento, a criatura está se movendo, quando sem querer chama a atenção do predador. Quando este chega perto, deixando clara sua presença, a criatura estanca e ele pensa, eca, aí vai embora. Depois, quando a área estiver limpa, o imitador vai embora também. Quando pegamos uma criatura e a isolamos, olhamos e pensamos, como pode sua coloração ser utilizada como camuflagem? Como é possível não ser vista? Mas se a pusermos diante de um fundo de diferentes texturas e formas de folhas, principalmente quando essas folhas se movem, de repente essa coloração funciona perfeitamente. A luz costuma dar à vegetação variedades diferentes de estampas, e esta tem um jeito específico de crescer. Quanto mais o animal consegue imitar e fragmentar os matizes das cores, e se fizer o mais disfarçado, mais é possível desaparecer. Há espécies de criaturas que são sociais. Vivendo em grupos, conseguem se exibir melhor do que o fariam individualmente. Um indivíduo pode ser pequeno e relativamente indefeso, mas coletivamente, com vários parentes, pode parecer maior e talvez mais agressivo. Vê-se muito isso com os vespões. Eles vivem em pequenas colônias, relacionam-se entre si e, quando se movem, costumam fazê-lo em grupo. Então, se um predador se aproxima, repentinamente todos se levantam ao mesmo tempo e essa visão coletiva faz com que pareçam uma única e grande estrutura. Dizem que imitação é a forma mais sincera de lisonjeio. Mas quando se trata de mimetismo no jardim, algumas criaturas não se satisfazem em imitar a aparência ou o som de outras. Querem ter o mesmo cheiro. Por exemplo, muitas orquídeas produzem perfumes poderosos com a intenção de atrair possíveis polinizadores. Mas para dar certo, tem que recender de forma a que polinizadores se interessem. No caso dessa orquídea, a flor delicadamente suave exala um cheiro que pode ser efetivamente considerado fedorento. Ela libera um cheiro forte que lembra a carne podre. Aí você vai pensar, eca, quem ficaria atraído por isso? Moscas, ora. As zeladoras do jardim são comedoras de carniça, devoram carne morta. Então, para elas, coisas mortas são maná dos deuses.
Outras plantas, como esta estapélia, vão ainda mais longe. Elas são fétidas e também parecem carne. Elas mimetizam a cor, a textura, tudo, tudo. Isso é irresistível para as moscas. As moscas voam para elas e, no processo de procurar o local certo para desovar, acabam polinizando a flor. Muita gente acha que, se viu uma mosca, já viu todas. É mais fácil descrevê-las como criaturinhas iguais. Mas, na verdade, existem centenas de milhares de espécies diferentes de moscas. E a maioria tem um papel importante no seu jardim. Contudo, há moscas de diversos formatos incomuns. Coisas delicadas como mosquitos e as moscas guindastes. Se olhar atentamente, vai ver que elas só têm 2 asas. Menores ainda do que as moscas guindaste são as diminutas criaturinhas conhecidas como moscas das frutas. O motivo pelo qual as moscas causam tanto impacto no jardim é que elas são abundantes. E essa enorme quantidade de moscas está lá quase por uma única razão. Elas podem dar origem a uma geração em apenas 3 ou 4 dias e promovem esse processo continuado, ciclo após ciclo, geração após geração, todas trabalhando ininterruptamente no seu jardim. As moscas salteadoras, na verdade, são uma espécie que pode até se alimentar de outras moscas. São tão rápidas e fazem tantas manobras que conseguem agarrar outras moscas no ar. Guloseimas bem razoáveis. Aliás, conseguem agarrar quase todos os insetos. Não são seletivas. Se podem comer, abocanham. Você pode até dizer que uma mosca nada mais é do que uma mosca. Mas antes de matá-las a tapas, lembre-se de que nem todas são criadas da mesma forma. Algumas, como as moscas abelhas, moscas do pairo e mesmo mosquitos machos, são ótimos polinizadores. As que se alimentam de néctar precisam despender muito tempo circundando as flores, o que significa que irão coletar pólen e transferir de uma flor a outra. Um importante grupo de polinizadores é o das moscas das flores. São espetaculares de se olhar, porque têm a habilidade de permanecer numa posição quase indefinidamente, batendo vigorosamente e intermitentemente as asas, claro. Isso quer dizer que podem enfrentar muitas dificuldades para ter acesso às flores. Elas chegam bem perto, bebem o néctar e daí vão mais uma vez perturbar o estame para retirar o pólen. Mas muitas moscas das flores são fascinantes porque têm esse corpo listrado, em geral em preto e amarelo ou preto e laranja. Essa aparência lembra a coloração de advertência de abelhas ou vespas e permite que elas se movam entre as flores com impunidade para a predação. Algumas até produzem um zumbido que faz a imitação de abelha ficar mais convincente. Não apenas são polinizadoras importantes, capazes de visitar diversas flores, como também na forma de larvas, são importantes componentes do seu jardim, já que depositam ovos junto a colônias de pulgões, e as larvas das moscas das flores são vorazes comedoras de pulgões. Moscas e larvas de moscas vivem nos lugares mais estranhos, em montes de estercos, fezes de cachorro e até embaixo d'água. As larvas do mosquito, por exemplo, vivem na água, mas nunca ficam muito longe da superfície, porque inspiram o ar projetando um tubo acima da superfície. Para se alimentar, elas emergem e apreendem micro-organismos, enquanto tentam evitar que elas próprias virem comida. Isso perdura por 3 ou 4 dias quando elas finalmente emergem.
Ser carnívoro não é novidade no mundo das moscas. Algumas pegam pequenas presas, mas há outras que não se preocupam com o tamanho da presa. Aliás, gostam mesmo é das grandes. Às vezes somos convenientes. Insetos como moscas pretas e mosquitos são predadores que fazem de nós suas presas. Quando a mosca se alimenta de pólen, na verdade ela come o que precisa e vai em frente. Não armazena como fazem as abelhas. Do ponto de vista de um abelhão ou de uma abelha comum, o pólen é um recurso valioso porque pode ser guardado, basta que eles o coletem. Costumam ter uma bolsa especial nas patas posteriores que podem carregar grande quantidade de pólen, então o levam para a colmeia e estocam. Mas isso é porque são criaturas sociais. Moscas, contudo, são bastante solitárias. Não há indícios de ordem social no universo delas. Quando uma mosca come pólen, está cuidando de se nutrir apropriadamente para que, ao desovar, o ovo tenha o máximo de nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. As verdadeiras moscas não planam, elas nunca planam. O método delas de voar é bem mais vigoroso. Elas batem as asas muito mais vezes por segundo do que muitos outros insetos parecidos. Se você as comparar a uma libélula, verá que esta poderá voar mais rápido, mas demora mais a tomar velocidade. E qualquer um que já tenha tentado achatar uma mosca sabe que num milésimo de segundo pode perdê-la, vê-la voar e sumir. Ao olhar para uma mosca, você vê uma criatura extremamente sensível ao que se passa em torno de si. Elas precisam encontrar, claro, outra para acasalar. Mas também têm algo para comer, e o fazem com mais de um sentido. Algumas moscas têm uma visão incrível. Possuem grandes olhos na frente que são posicionados de tal forma que têm um amplo campo de visão de quase 360 graus, e com isso sabem o que se passa em volta. O que é em parte útil para encontrar alimento e em parte óbvio para não virarem presas. O corpo. Se você observar a cabeça de uma mosca, verá diversos tipos de estruturas adicionais. As antenas, que também são sensíveis às vibrações do som, às temperaturas, a tudo. Quer dizer, elas são uma massa de recepção sensorial. Ao contrário do que muita gente possa pensar, os insetos são um grupo bastante perspicaz. As moscas despendem uma boa parte do dia se alisando e se limpando. Nunca se sabe se alguém vai chegar com uma câmera. As moscas precisam manter seu aparato sensorial bem limpo, e isso inclui os olhos. Elas não têm olhos úmidos como as aves e os mamíferos, portanto, não têm pálpebras para fechar e umedecê-los. Então, precisam usar os pelinhos finos da ponta das patas para limpar a superfície ocular. As lagartas de mariposas são comedoras vorazes. Elas invadem a sua vegetação. Geralmente são essas lagartas e não as lagartas de borboletas que desfolham inteiramente as suas plantas. As lagartas de mariposas têm diversos aspectos e formas. Muitas têm o corpo bem cabeludo, coberto de pequenos pelos ou espinhos em toda a sua extensão. Alguns desses pelos ejetam uma química irritante para dificultar que outras criaturas as comam. Muitas vezes, essa cobertura peluda também pode atuar como um isolador, e em muitos casos tem coloração escura para que possam absorver energia do sol e aquecer a lagarta para que possa ficar ativa já nas primeiras horas do dia. Uma das estratégias que fazem das mariposas criaturas bem-sucedidas é a sociabilidade. Elas costumam viver em grupos, pois assim há mais segurança em vários sentidos. Uma das coisas que se pode fazer em grupo, por exemplo, é construir uma grande estrutura que um único espécime jamais seria capaz de fazer sozinho. As lagartas de tenda constroem grandes massas de seda em árvore, que formam como uma tenda sobre as colônias.
Então, quando não estão comendo, em geral durante o dia, ou quando não querem apenas evitar o sol e os predadores, ficam todas dentro da tenda, agrupadas num galho com essa grande estrutura de seda em torno delas. De uma seda muito fina, mas tecida em várias camadas, positivamente uma barreira formidável para qualquer predador que tente penetrar. E à noite, quando querem se alimentar, elas deixam a tenda de seda, caminham pela folhagem e comem. No final da estação, se você encontrar uma dessas tendas, vai observar que há um volume de material escuro dentro. Na verdade, são as mudas velhas que elas retiraram e um monte de dejetos fecais. No final, essas tendas viram a lata de lixo delas.